Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 9. A reencarnação e os laços de família. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 19 a 23. O objetivo desse estudo é analisar, à luz da doutrina espírita, a presença e a ausência de afinidade entre pessoas que integram uma mesma família e estabelecer relação entre a progressão gradativa dos espíritos e o incessante estreitamento dos laços de afeição entre eles. Vejamos o item 19 do Evangelho. A união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Analisando esse item 19, nós chegamos à conclusão que a afeição e o bom entendimento que se verifica entre pessoas de uma mesma família, parecem revelar a existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente. O fator que contribui para a aproximação dos espíritos e seu nascimento numa mesma família é a simpatia, decorrente da afinidade de gostos e inclinações. E a ausência de afinidade entre familiares revela que naquele grupo estão reunidos espíritos estranhos uns aos outros, sem nenhum vínculo de simpatia entre si. Os verdadeiros laços de família são os do espírito e não os da carne. E a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família possibilita ocasião de progresso para uns e prova para outros através do convívio familiar. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam, ensejando o desaparecimento da indiferença e antipatia que os separavam e o fortalecimento dos laços de afeição. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. No item 20, nós lemos o seguinte: o temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. O pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento.
Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua feição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vamos comentar esse item. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que tenha 10 mães, 10 pais diferentes no mundo espiritual, mas que lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição e a eles se ligaram na terra, em condições diferentes ou numa mesma condição. Não significa que o número de membros de uma família aumenta indefinidamente. No mundo dos espíritos não há pais, mães ou filhos. Lá, todos somos irmãos. No item 21, vemos o seguinte. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Analisemos então esse item 21. Sob a ótica antirreencarnacionista, como são os laços afetivos entre os espíritos que constituem a mesma família? Esta doutrina nega a pré-existência da alma e defende o princípio de que esta é criada ao mesmo tempo que o corpo. Em decorrência, há apenas uma ocasião material de convivência entre os familiares, sem nenhum laço afetivo anterior, nem possibilidade de reencontro futuro. A filiação das famílias fica assim reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. No item 22, diz o seguinte: isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. E com a reencarnação e o progresso, que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Podemos então fazer uma pergunta
para esse item 22. Há a possibilidade de os espíritos progredirem segundo a doutrina antirreencarnacionista, tendo o espírito apenas uma encarnação, seu progresso fica limitado a uma única existência, após a qual sua sorte estará irrevogavelmente determinada, cessando qualquer possibilidade de aperfeiçoamento. Os espíritos que se ligaram por laços de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, ficando assim para sempre separados e sem esperança de se reunirem novamente. No item 23, nós podemos ler o seguinte: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. A pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Então, quais as alternativas que o homem encontra hoje acerca do futuro após a morte? São-lhe oferecidas 4 alternativas. Primeiro, pela doutrina materialista, o nada. Segundo, pela doutrina panteísta, a absorção de sua energia no todo universal. Terceira, pelas religiões tradicionais, a fixação definitiva da sorte de cada um. E a quarta, pela doutrina espírita, a possibilidade infinita de progresso individual. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. E que lição de vida tiramos desses ensinamentos? Que devemos ser sempre tolerantes com as pessoas de nossa família que revelam tendências diferentes das nossas, procurando cercá-las de compreensão e carinho, pois sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos de toda a humanidade. A reencarnação nos estimula a solidariedade entre encarnados e desencarnados, e junto aos que, encarnando em nossa família, nos reclamam auxílio e encorajamento, amor e amparo. Chegamos então à conclusão que o ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso. Através de sucessivas reencarnações, em que somos ora pais, ora filhos, aprendemos a amar e a perdoar, e na condição de irmãos, nos aproximamos de Deus Pai. Próximo estudo, que será o 10º, nós estudaremos Justiça das Aflições, que está no capítulo 5, itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre.